Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por um tempo tão gostoso, Pai. O que o Senhor fez aqui no meio de nós não tem preço. Os valores que foram recuperados, os amores que foram restaurados, as alianças que foram religadas, as bênçãos que foram transferidas, as maldições que foram arrancadas, as impurezas que foram retiradas, tudo isso veio do Senhor. A honra, a glória, o louvor e a majestade pertence ao Senhor. Ao Senhor o reino, o poder e a glória. Tudo que o Senhor operou aqui foi favor do teu trono. Agora, Pai, nos ensina a viver debaixo de uma cobertura de proteção, uma blindagem espiritual, uma aliança, uma promessa tua, onde o mal não pode nos alcançar. Libera a mente, o entendimento, o coração, a inteligência do teu povo, para que essa palavra fique impregnada na sua vida, no seu coração, nos seus ossos, no seu sangue, em cada célula do teu corpo do teu povo, em nome de Jesus. A igreja que ama ao Senhor diz amém. Amém? Vamos ler comigo? Blindagem espiritual. Existe na Escritura Sagrada um livro que é muito mais do que um livro de cânticos. É um livro de profecias, é um livro que fala sobre as promessas de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus, escute, nos cerca com alegres cânticos de livramento. Deus é um Deus que quer te livrar. E o Salmo 91, ele reúne numa só promessa, numa só palavra de aliança, uma palavra de bênção misturada com certeza da proteção de Deus, do escudo de Deus, do baluarte de Deus, a certeza de que Deus manda ordem, dá ordem aos anjos, seres espirituais poderosos para proteger sua vida, guardar sua casa. Um Deus que não te abandona, que te protege da praga, da peste, da mortandade que assola o meio-dia. Um Deus que está percebendo o avanço, a aproximação de todo tipo de espírito pernicioso, de causas humanas, de homens malignos, de mulheres perversas, de intenções que querem te atingir. Deus está vendo, e mais do que isso, Ele não permite que te toquem. Na Primeira Guerra Mundial, numa batalha que aconteceu na Bélgica, mais de 1 milhão de soldados morreram. Havia um confronto entre as nações, e não havia proteção para a cavalaria que avançava, e não era um páreo para os tiros dos fuzis, dos alemães que estavam ali posicionados naquela cidade belga, até que um inglês, ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de tanque. O exército não gosta de falar que ele tem tanque, é um blindado. Só que o nome tanque vem, por quê? Porque quando esses equipamentos de proteção da tropa vieram da Inglaterra, e eles desceram na Europa, eles vieram camuflados, escritos tanques de água para o exército inglês. E daí deu-se o nome de tanque. O que é um tanque? É uma proteção blindada que impede que os fogos da artilharia inimiga atinjam os soldados. E o tanque de guerra ali acabou, aniquilou com a resistência e com os ataques dos inimigos. E é disso que o Salmo 91 fala, de blindagem, de você estar num local em que o mal não te toca. Diz assim o Salmo 91, vamos ler todos juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés no filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartar-o-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é maravilhosa. Essa promessa eu me agarro a ela. E a primeira coisa que Deus faz, eu quero que você, para você entender o Salmo 91, você precisa perceber. Eu queria que você fosse direto para a lâmina que diz no esconderijo. No esconderijo, permanecer no lugar onde calamidades não podem atingir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O primeiro e o segundo verso desse salmo, Deus apresenta a sua identidade. Por que que o salmista não tem medo? Tem seta que voa de dia, é bala perdida. Tem praga que assola o meio-dia. Tem terror noturno. Tem uma peste que caminha com uma mortandade à noite. Mas eu não tenho medo. Eu tenho inimigos. Eu tenho laços do passarinheiro. Eu tenho ameaças. Mas eu estou seguro. Porque Ele diz quem é o Deus dele. O Deus dele é o Altíssimo. São 4 metáforas ligadas ao nome de Deus, que dizem exatamente por que Ele confia. Quer ver uma coisa? Por que você confia no teu médico? Porque ele tem uma reputação de que é alguém que eu chego no consultório dele, e ele não apenas me traz esperança e alento, mas ele me cura. Esse médico é o melhor médico do coração. Deus, ele tem uma reputação. Escute, Deus não perde batalhas. Deus não fracassa. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Altíssimo. E aí é o superlativo de alto. Ele está num lugar que eu não consigo tocar. O inimigo não consegue atingir. O inimigo pega uma escada mais giros, pega um avião, pega um ônibus espacial, pega um foguete, mas ele não consegue me tocar, porque eu estou num escondido, eu estou protegido. É como se Deus pegasse você e colocasse num cofre inexpugnável, intocável. Você não consegue tocar no meu tesouro, você não consegue tocar no meu filho, você não consegue tocar naquele que anda debaixo da minha cobertura. O Salmo 91 não é uma promessa para todo mundo. O Salmo 91 é uma promessa apenas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu Senhor. Eu direi, eu estou à sombra,
imagina uma sombra projetada. Eu estou olhando aqui a minha sombra projetada. Você só fica na sombra de alguém que é mais alto que você. O seu filho não faz sombra em você. Mas aquele que é altíssimo, aquele que é onipotente, aquele que pode todas as coisas, ele faz sombra. É como se eu estivesse aqui. Ele está dizendo, Deus está aqui no meu lado, eu vou temer o quê? O que eu vou temer? Eu estou debaixo da sombra protetora do onipotente. Abraão, Isaque e Jacó conheceram o nome do onipotente, é o todo-poderoso, ele é o El Shaddai. Direi do Senhor. Sabe quem chama Deus de Senhor? Deus mesmo. Ele se apresenta para Moisés na sarça ardente e diz, que direi? Quando eu chegar nos israelitas, qual o teu nome? Ele diz, diga que o Eu Sou te mandou. O Eu Sou, o Senhor de toda a terra. Quem é o Senhor? É aquele que liberta com o braço forte. O que direi? Eu direi, Ele é o meu Deus. Escute, Deus é pessoal. Deus não é o Deus de todo mundo. Deus é o Deus de Isaque, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Deus não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Ah, pastor, é a mesma coisa. Não é. Deus se encontra com Abraão numa circunstância, com Isaque em outra circunstância e com Jacó em outra circunstância. A relação que nós temos com Deus é muito pessoal. A maneira como Ele me encontrou é diferente da maneira como Ele te encontrou. Deus é um Deus que trata comigo. Ele não trata com o povo, Ele trata comigo. Eu entro no meu quarto em secreto, eu falo com Ele em secreto, e Ele me responde publicamente, mas Ele é o meu Deus. Se você entender que todas as promessas de blindagem espiritual vão passar por uma pessoa que se esconde num lugar que ele sabe quem é o Deus dele. Você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa saber que o teu Deus é o Jeová Sabaote. Ele é o Senhor dos exércitos de Israel. O seu Deus é o El-Gibar, o Deus forte e poderoso. O seu Deus é o Deus que provê. Abraão viu os meus dias. Quando Abraão levanta os olhos no sacrifício de Isaque, ele vê um cordeiro. Ele viu Jesus. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Jó sabia quem era o Deus dele. Se você souber que o teu Deus não é mau, teu Deus é protetor, guardador, supridor. Se você entender que Deus é um Deus, é como se você fosse um atleta, um jogador de futebol, um jogador de vôlei. Se você fosse um atleta em qualquer esporte olímpico, e Deus estivesse na arquibancada, com uma bandeirinha com o teu nome, vai lá, meu filho, eu me alegro, você vai vencer. Deus é um Deus pessoal. Número 2, além de estar no esconderijo, além de você estar à sombra do onipotente, você tem que entender que aquilo que sai da sua boca projeta o que vai acontecer na sua vida. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. É uma declaração de fé em tempos de perigo, que libera o poder de Deus para acionar suas maravilhosas promessas. Eu vou fazer essa pergunta para você: que palavras têm saído da sua boca? Por que você não tem blindagem espiritual? Porque quando você está em perigo, você é a primeira pessoa a dizer, não vai dar, eu não vou conseguir, agora ficou impossível. Queridos,
Eu amo a palavra impossível. Pensa num camarada que quando alguém diz para mim, fala assim, isso é impossível. Hoje eu conversei com o pastor Valmir sobre um sonho que eu tenho de pregar num lugar. Ele falou para mim assim, você está pedindo demais. Eu fiquei tão aleluiado quando ele falou isso. Por quê? Por que eu fiquei? Porque quando é possível, faço eu. Agora, quando é impossível, querido, o problema não é mais meu, é problema do Deus do impossível. É bom mesmo você entender que é impossível, porque quando é impossível, aí, amigão, você abre a porta e fala, Deus, entra com o teu trator e destrói a dificuldade. Eu e Fabiola, estou gritando, Nuninho? Estou gritando. Ela fica para mim assim. O moço, o querido, você que está na mesa de som, você puxa, você diminui tá bom? Está bom. Está tudo bem, não está tudo bem? Eu comprei uma passagem por milhas. Pobre viaja com milhagem. E aí você fica procurando aqueles preços de milhagem que ninguém quer. Quais são os preços baratos? Está todo mundo trabalhando, que você não pode ir. Vai viajar no Natal, no dia do Natal, dia 24 para 25, meia-noite. Ó, precinho desse tamanho na viagem. E a gente estava indo viajar para fora do país. E eu comecei a concordar com a Fabiola que a gente ia viajar de primeira classe. Você troca a milhagem para viajar na Animal Class, lá atrás, todo apertado. Mas eu falei, Deus, eu queria tanto viajar um dia de primeira classe, só para experimentar. Deve ser bom esse negócio de viajar de primeira classe. E aí o que eu fiz? Um dia no Rio de Janeiro, fui lá no escritório da empresa aérea, e fui lá e falei, não, eu sou da Força Aérea. E daí? Eu queria falar, estou precisando de um upgrade. Era o escritório administrativo da empresa aérea. Precisava de um upgrade de uma passagem. Não, aqui você tem que resolver isso no balcão de informações, no site. Eu sei, mas eu queria falar com quem manda aí, com a autoridade do negócio. Aí fiquei lá perturbando. Diz que é o fulano de tal. Fiquei lá esperando. Ó. O camarada me deu um chá de cadeira. Porque se eu sou motorista de táxi, a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet não quer acordo comigo. Você compra se você quiser. Não tem conexão uma coisa com a outra. Eu fui lá, fui falar com a mocinha. Falei, moça, estou fazendo 20 anos de casado com a minha esposa. Luto com dificuldade, comprei umas milhares, estou viajando para fora do país. Como é que eu faço para conseguir um upgrade para a primeira classe? Ao soqueu um upgrade para a primeira classe? Eu falei, quero. Ela falou, eu também quero. E aí ela falou assim para mim, moço, isso é impossível. Quando ela falou impossível, eu aleluiei. Porque se ela falar, dá um jeitinho, junta mais uma milhagem, me dá mais um dinheiro, eu estou frito. Mas faz o seguinte, aqui, tem um pessoal que vem aqui e faz uns pedidos. Mas esses pedidos são assim, para situações em que a pessoa precisa de uma transferência, de um enfermo, de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Eles não costumam atender essas coisas, não. Eu falei, mas então deixa eu escrever. Eu comecei assim, ó, no nome de Jesus. Gente, eu apelei. E aí contei a minha história, estava fazendo 20 anos de casado e tal, estava viajando, primeira vez que eu estou visitando a cidade. E eu pedi lá um upgrade para a primeira classe. E assinei, botei meu telefone, botei meu e-mail, botei meus contatos, pedi pelo amor de Deus, me avisa e tal. E chegou o dia da viagem, ninguém me ligou. Eu pego as malas, eu e Fabiola. Tinha uma hora, gente, eu jejuei, eu clamei. Aí eu chego na frente do balcão. Aí você pega aquela fila. Aí a moça, pois não, eu falei, eu estou com esse localizador aqui. A senhora pode olhar, por favor, se tem um comando aí
para migrar eu para outra classe. Cara, uma moça loura desse tamanho, devia ser irmã do gigante Golias. É uma montanha. E ela falou assim, não, aqui é classe econômica. Não, eu sei, mas um supervisor, um diretor, alguém não ligou para a senhora? Não ligou, não. Se o senhor viu que eu estava assim meio impertinente, insistindo, ela falou assim, por favor, se o senhor quiser uma passagem, um upgrade para classe executiva, primeira classe, só vai para ali que daí já me deu um passar fora. Aí eu falei, tá bom. Eu sou cliente desse cartão de crédito, eu vou estar na sala VIP, a senhora vai receber uma ligação. Gente, tem que ser muito abusado na fé para fazer essas coisas. A senhora vai receber uma ligação, vou estar eu e minha esposa lá, esperando, porque a senhora vai receber um comando para me migrar para a classe superior. Gente, mas eu saí dali, por dentro eu estava decepcionado. Eu falei, mas tudo bem, Deus é bom, eu vou viajar de qualquer jeito, eu vou me alegrar nos 20 anos de casado que eu tenho com a minha esposa. E fui lá para dentro, fiquei lá. Gente, deu uns 20 minutos. Quem é que entra toda esbaforida na sala VIP? Senhor Osvaldo, é o impossível. Eu falei, agora também eu vou fazer doce. Vai ter que me achar. Eu com a revista, ali eu falei, Jeová é bom. Aquela moça me achou, Osvaldo, o senhor me perdoe, de fato, o senhor recebeu um upgrade, você e sua esposa, eu não consegui colocar vocês do lado do outro na classe, mas vou resolver isso já. Gente, a moça ficou chata, começou a ficar me lambendo, calma moça, não, tá bom, já sei, eu vou. Me botou dentro do avião, pediu para uma pessoa trocar a gente, eles estão em lua de mel, de 20 anos de casado. Gente, quando o avião decolou, a primeira classe é o seguinte, enquanto o povo está entrando lá atrás, você já sentou e a moça te dá um cardápio. Gente, eu comi um negócio que eu acho que só vou comer de novo na ceia do Senhor. Gente, eu chorava. Você chorava de alegria. É uma bobagem, gente, viajar de primeira classe. Não é não. É bom. E eu chorava. Era a moça, ele está passando mal. A família, não, ele é manteiga derretida mesmo. É assim mesmo. O que você diz quando você está passando por crise? O que você diz quando você está passando por luta? Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O Salmo 91 te protege e te traz promessas. Você deve profetizar aquilo que vai acontecer na sua vida. O Salmo 91 começa te dando uma dupla libertação. Eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? O Salmo está dizendo que você é um passarinho, e você está escondido lá no ninho, no esconderijo do Altíssimo. Só uma pergunta, já acabou o meu horário? Que eu estou vendo 00 aí? Acabou? Não, hoje não acabou. Amanhã é feriado, gente. Tá bom. E aí o laço do passarinheiro é o quê? É um alçapão, é uma arapuca. Sabe como é que funciona a arapuca? A arapuca o passarinheiro coloca umas sementes, uma comida que o passarinho gosta. Você gosta de sushi? Você gosta de lasanha? Ele vai colocar algo que te atrai, é uma isca. Para que você saia, presta atenção, lá do Altíssimo, você está abrigado, você está escondido, você está num lugar inalcançável. Ele diz, vem aqui comer, eu tenho algo que Deus não está te dando, eu tenho um prazer que Deus não está te dando, vem aqui. E Ele enfia você dentro de uma jaula.
O alçapão é diferente. A arapuca coloca o alimento. Sabe como é que funciona o alçapão? Tem gente que é alçapão. Dentro do alçapão fica um outro passarinho cantando. É um passarinho bem bonito, canta música gospel. Ele está ali dentro. O passarinho está dentro de uma jaula e está convidando você, vem você também. Vem para a caixa você também. Ele está convidando você para entrar e você fala, não, é de Deus. Ele é batista. Ele é da bleia. Ele é penteca. Ele é fogo. Eu vou entrar. E você não consegue mais sair. Deus está dizendo que vai te livrar de você cair nos enganos. Enganos que os homens preparam. Enganos que o mundo espiritual prepara. A peste perniciosa, o veneno mortal sai da boca da serpente. O que Deus está te dizendo? Que Ele vai te livrar. Ele não vai te livrar apenas de entrar dentro da jaula, mas Ele é um Deus que te livra, ainda que você esteja lá dentro. Não é que Ele vai te livrar da serpente não te inocular o veneno. Ele vai te livrar, ainda que a serpente já tenha picado você. Dupla libertação. 4, asas oferecem abrigo para proteger pela autoridade de Deus. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Ele em todo o tempo está falando para você o quê? Proteção da autoridade. Não saia de perto de mim, não me abandone, não me troque, não faça negócios com a sua fé. Fique aqui comigo, fica protegido, debaixo da minha sombra, debaixo das minhas asas. Aqui não há perigo, aqui a calamidade, a tragédia não vai te tocar. Eu sou um Deus que eu estendo sobre você uma proteção, e o mal não te toca. Número 5, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, uma torre ao longo da muralha que permite ver contra-atacar o inimigo que tentar entrar pelo ponto cego. A fidelidade dele será seu escudo e baluarte. O que é um escudo, gente? O escudo eu carrego para onde eu vou. Sabe o que é o escudo? Eu pego o escudo, coloco ele aqui na minha mão, e aonde eu vou, eu carrego ele. Vem uma seta do inferno. Vem 2 setas do inferno. Por que tem gente que é atingido pela seta do inferno? Porque a fé dele é pequena. A fé vai ser do tamanho. Teu escudo vai ser do tamanho da fé no teu Deus. E a fé vem pelo ouvir e dar crédito à palavra. Se você não conhece teu Deus e tua palavra, o teu escudo é desse tamaninho aqui, ó. Escudinho. Aponta o dedo para mim aqui agora. Aponta o dedo como se fosse uma arma assim. Aponta o dedo. Aponta o dedo. Eu consigo me proteger de alguns aqui que eu não estou vendo, ó. Mas o meu corpo fica exposto a todo tipo de seta. Quando você anda na palavra de Deus, o inimigo vem te ameaçar e a seta dele não atinge você. Elas são apagadas. Os dardos inflamados do inimigo são apagados. Agora, Deus não é só apenas um escudo que você leva para onde você quer levar. Deus é baluarte. Tem um lugar nos Estados Unidos chamado Fort Knox. Ali fica uma academia militar chamada West Point. E é do lado de uma cidadezinha chamada Elizabethtown. Quem já viu o filme Tudo Acontece em Elizabethtown? Já viu? Nunca viram? É um filme, é um romance. Mágoa com Açúcar. Nada acontece em Elizabethtown. É uma cidade desse tamanho assim. Nada acontece lá. E ali você tem os baluartes. O baluarte, aqui tem uma muralha. O baluarte são aquelas torres que são colocadas na frente, nas esquinas. A torre consegue perceber o inimigo se aproximando. Eu estou aqui e não estou vendo. Tem um ponto cego. Mas o baluarte está vendo o inimigo chegar. O baluarte é o sentinela em cima da torre que vê, e mais do que vê, quando o inimigo se aproxima, ele reage. Quando o inimigo se aproxima, ele contra-ataca. Ele tem uma forma muito especial de ter uma contramedida contra os ataques das trevas. Deus é o meu escudo, mas Ele é o meu baluarte. Por isso eu não vou temer. Porque tem coisas que eu vejo e tem mal que eu não enxergo. Mas quando eu não enxergar, Deus vai me ver. Por isso,
Não terás medo do terror de noite. Salmo 91, verso 5. A proteção durante o dia e durante a noite. Aqui ele vai combinar noite com dia, meia-noite com meio-dia. O medo é uma arma diabólica. O medo é satânico. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é medo. O medo impede você de obedecer. O medo impede você de dar um passo de fé. O medo diz para você, não vai dar. Não, você não vai ter socorro. Não terá resposta. Isso é medo. O medo paralisa. O povo de Israel paralisa diante dos gigantes. O exército de Israel paralisou. Ficou com medo diante de Golias. A fé avança, porque a fé enxerga o impossível. Não terás medo do terror noturno. Gente que não consegue dormir sem a luz apagada. Gente que tem medo das trevas. É gente que não está no esconderijo do Altíssimo. É gente que não está abrigado debaixo das asas do Senhor. Se eu estou abrigado, eu não temerei mal algum, eu não temerei a seta, nem a seta que voa de dia, eu não temerei a peste, não temerás a peste, que se move sorrateira nas trevas. O que Deus está falando? Gente, o que é uma seta que voa de dia? O que é uma seta que voa de dia? A seta que voa de dia é um inimigo que você não identifica o sujeito. O sujeito não está oculto nem indeterminado. O sujeito, eu não consigo perceber onde ele está. Ele existe, mas é uma seta que vem de um lugar que eu não sei exatamente de onde veio, mas veio para me ferir, veio para me matar. É uma flecha. Eu não vou temer, eu não vou andar amedrontado, eu não vou andar ansioso, eu não vou andar agoniado, eu não vou precisar ficar me escondendo de mal que eu não sei de onde que vem. Eu não temerei a mortandade que assola o meio-dia. A morte toca quem, gente? Quem que a morte toca? A morte tem poder sobre o pecador. A morte toca no pecador. O salário do pecado é o que, gente? É um dia ruim? É um casamento ruim? É um ano difícil? É um trabalho horroroso? O salário do pecado é a morte. E é por isso que Jesus Cristo veio, para desfazer os trabalhos, as obras do diabo. O sangue de Jesus Cristo vai fazer toda a diferença na tua eternidade. Jesus, Ele vem para dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele vem para dar vida eterna. Não se alegre com a morte do que morre. Deus não gosta da morte. A Bíblia diz que a morte não é amiga. Ah, o velhinho descansou. Ah, o velhinho estava sofrendo. Ainda bem que ele morreu. Não diga isso. A morte é o último inimigo. Inimigo. Você tem que odiar a morte. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. O salário daquele fruto do conhecimento do bem e do mal foi a entrada da morte no meio de Deus. Mas Jesus veio para desautorizar a morte. Por isso, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque tragada na vitória foi a morte. Deus é um Deus que desautorizou a morte. Deus matou a morte quando ressuscitou do meio dos mortos. Não temerei a mortandade que assola o meio-dia. Quem teme a morte é quem não tem o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua vida. João Batista aponta e diz:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se Jesus é o teu Salvador, os teus pecados foram apagados. Se Jesus é teu Senhor, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Se Jesus é o teu Deus, Ele é a ressurreição e a vida. Não tenha medo da morte. Tem um filme velho com um cara feioso aí. O nome dele é Brad Pitt. É um bagulho. E ele fez um filme em que ele era a morte, chama Encontro Marcado. A morte toma o corpo do Brad Pitt e vai investigar a vida do empresário. E aí tem uma moça muito solitária, que é filha desse empresário. Aí você, que é moça solitária, olha para o Brad Pitt e diz assim: puxa vida, que morte bonitinha. Essa morte é um gato. É um tipão essa morte. Quem sabe a morte vem me encontrar, não diga isso. A morte não é bela, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu não faço planos para 2016. Eu não faço apenas planos com Deus para 2026 ou para 2036. Eu faço planos com Deus para a eternidade. Não temerás a mortandade que assola o meio-dia. Eu lanço fora a morte, eu lanço fora o medo. E eu sei que 11.000 cairão, 1.000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita. Você vai ver as pessoas se machucando. Quando Arthur, meu filho, teve câncer, com 1 ano e pouco, eu me lembro muito bem que nós consagramos ele, desde o período da concepção, quando nós resolvemos tê-lo como filho, durante a gestação, durante o nascimento, nós consagramos ele ao Senhor, e Deus nos provou, e o Arthur teve câncer muito cedo, e nós fomos tratados no hospital do câncer. E você, quando começa o protocolo do câncer, você vê outras crianças caminhando contigo. Eles chegam naquele mesmo dia. Se você começa a fazer a quimioterapia na quinta-feira você vê aquelas crianças se encontrando. Em algumas oportunidades, você começa a ver que algumas crianças não aparecem mais. O pai e a mãe não falam nada, mas a gente sabe que aquela criança morreu. Eu lembro da última noite que meu filho ficou internado numa UTI. E eu estava deitado numa cadeira, dessas cadeiras que, na verdade, viram uma espécie de cama. Ele estava em cima de mim, e eu ouvi um grito. O hospital do câncer em que ele tratou, a enfermaria ficava em volta dos quartos. A gente conseguia ver o que acontecia no quarto em frente. Aqui ao lado não, mas a gente conseguia ver. Eu lembro de uma mãe chorando, e essa mãe gritando. Eu me lembro que eu entrei no quarto dessa mãe, durante o dia, e fui falar de Jesus. Ela falou: eu não quero. Eu não quero. O evangelista, ele toma muita porta na cara, mas não tem importância. Eu voltei, e naquela noite, aquela mãe começou a gritar no quarto. A dor de perder um filho. Aquela criança morreu de uma maneira assim muito dolorosa. E na hora que eu acordei com o Arthur no meu colo, Deus falou no meu coração: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. A criança era ímpia? Não. A mãe era ímpia? Não, a mãe devia estar desesperada, sem noção. Mas eu quero dizer para você, que você vai ver gente que aparentemente está prosperando do teu lado, e você vai ver o ímpio cair. Você vai ver a recompensa. Existe recompensa para a impiedade, existe salário para pecado. Se você escolher ficar no esconderijo do Altíssimo e obedecer a Ele, 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não vai te tocar.
somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 8. Praga não alcança a minha família, uma aliança que protege a descendência até a 1000ª geração. Porque tu, ó Senhor, o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você sabe por que teu filho está protegido? Porque você traz o teu filho para os caminhos que você vive. Se você orar, o teu filho vai aprender a orar. Se você jejuar, o teu filho vai aprender a jejuar. Se você respeitar, o teu filho vai aprender a respeitar. Se você for educado e doce, o teu filho será educado e doce. É no caminho que você ensina a criança. É no caminho que você ensina por onde deve andar. O seu filho vê você. Ele entende você. Ele é pequenininho e você fala, ele não está entendendo, ele está entendendo. Ele está percebendo. Por que o praga não chega na minha casa? Por que meus filhos são protegidos? Faça isso, querido. Faça isso. Você tem um conto da Rede Moving. Leve o seu filho. Gente, dá trabalho. Eu pegava a minha filha e meu filho, saía de Curitiba, eles pequenos, ia para São Paulo para levá-los no acampamento Palavra da Vida. No meio do ano, no final do ano, você tem que investir dinheiro. Você tem que botar força nisso. Todo sábado, culto dos jovens, meus filhos estão lá. Tem dia que fala, sábado eu estou morto, eu quero descansar. Não, quando eu não vou, Fabiola vai. Fabiola foi uma mulher maravilhosa. Viu, mulher? Pegava os meus, às vezes eu não tinha, ela sempre pegou. Culto! Nossa igreja não tinha trilhar, nem Alameda Kids. Ah, a criança está com sono. É no culto 7 da noite, é a hora da janta da criança. Já ouviu falar em Tupperware? Sabe, você Tupperware? Fabiola botava a papinha e levava para o culto. O pastor pregava, Arthur e Natália estavam lá. Agora tem pai que paga intercâmbio, tem pai que leva para balada, tem pai que leva para festa. Aí o filho cresce, se desvia, vai dizer que foi o diabo, e eu digo, não foi, foi você. Foi você. Aí a praga atinge. Se você trouxer teu filho, traz o teu filho para a tua cama e ora com ele todo dia. Ele vai reclamar o primeiro dia. Ele vai reclamar o segundo dia. Ele vai reclamar o terceiro dia. Mas daqui a pouco ele vai fazendo dele a lista de oração. Pai, ora por isso. Ora por aquilo. Você pode reconquistar teu filho. Pode reconquistar teu filho. Meus filhos não dormem sem a minha bênção. Todo dia eu estou aqui, eu estou ligando para ele. Todo dia. Filhos devem ser protegidos pelos pais. As decisões dos adolescentes não têm discernimento. E você precisa dizer não e amor. Não, filhinha. Não, não vai, não vai. No tempo certo. No tempo certo. Eu acabei de conversar com uma adolescente aqui. E ela estava me perguntando sobre tatuagem. Ela falou, eu fiquei triste, pastor. Mas eu vou obedecer aos meus pais e à palavra de Deus. Você acha que essa moça não vai receber bênção de Deus? Vai. Vai receber recompensa. Vai sim. Por isso que a praga não alcança a minha família. Por isso que a praga não entra na minha casa. Eu não dou autoridade para ela entrar. Eu não dou confiança para a praga. Eu não dou confiança para o pecado. Anjos me protegem. O Altíssimo comanda seus exércitos espirituais, dando-lhes autoridade para agir em benefício e a serviço de seus filhos. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Esse texto, sabe quem recita esse texto? Sabe quem é? Satanás. Fala para Jesus. Querendo que você abuse das promessas de Deus. Querendo que você saia do abrigo do Altíssimo. Deus não promete te proteger quando você faz loucura.
Deus não promete te proteger quando você faz burrice. Desculpa a expressão, eu vou ser bem claro. Tem gente que quando quer alguma coisa se torna estúpido, se torna louco. Não se jogue do pináculo do templo, não dê show. Se você anda de moto a 200 por hora, você vai se estourar. Se você anda de carro na contramão, se você não tem habilitação para dirigir, você vai se machucar e machucar os outros. Deus dá ordem a nosso respeito para guardar a gente debaixo da cobertura dele. A Bíblia diz que os anjos, Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores, que servem apenas aqueles que hão de herdar a vida eterna. Anjo não trabalha para todo mundo. Não existe anjo da guarda. Isso é macumbaria, isso é bruxaria, isso é espiritismo. Existe anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme ao Senhor, ele se acampa e te livra. Deus tem um exército. Jesus diz: não oraria eu, e meu Pai não mandaria 12 legiões de anjos? Você não pede nada para anjo. Anjo é teu conservo. João caiu na besteira de querer adorar anjo. Anjo, levanta, que eu também sou conservo com você. Adora a Deus. Peça a Deus: Deus, dá ordem aos teus anjos. Uma vez uma moça, eu era pastor de jovens na igreja, uma moça tentou se suicidar na nossa igreja, fica muito próximo de uma encruzilhada. A moça tentou se suicidar, jogar na frente do carro. Aí os jovens pegaram a moça, levaram para a igreja. Essa moça estava terrivelmente possessa. Ela tinha um caso com uma outra moça e estava muito triste e manifestou um espírito de morte. E ela pegou uma chave e enfiou aqui. Isso aqui é carótida? Cadê a doutora? Doutora, é carótida isso aqui? Enfiou a chave aqui, ó, para se matar. E eu, em nome de Jesus, solte, em nome de Jesus, solte ela, e o espírito imundo afundando mais. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos e liberta ela. Quando eu falei isso, é impressionante. Você vai ter essa experiência. Peça para Deus dar ordem aos teus anjos, a teu respeito, a respeito dos teus filhos, a respeito da sua vida. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Na hora que eu falei isso, na hora, a mão dela jogou aquela chave fora. Você quer andar debaixo da cobertura de Deus? Você vai ter favor do exército de Deus. Estamos acabando. O inimigo sob os meus pés. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Saia da defensiva e ataque as portas do inferno com a autoridade que recebeu como filho de Deus. O espírito imundo não é onisciente. Ele não sabe o que você está pensando. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu não oro alto, porque senão o diabo vai saber. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Porque eu comunico, comando no mundo espiritual. Eu digo ao meu soldado: vai, e ele vai. Eu digo: vem, e ele vem. Eu não recebo ordem de soldado. Pode ser o soldado mais forte da minha companhia. Pode ser o soldado mais inteligente, mais velho que eu. Eu sou a autoridade. Eu digo ao meu soldado: vai, e ele vai. No mundo espiritual, você, filho de Deus, tem autoridade. Você está percebendo uma desordem na sua vida? Dê uma voz do comando. Espírito de divisão, saia da minha casa. Espírito de competição, de sensualidade, de loucura, de depressão, pega a tua lixeira e bate em retirada. Pisarás, calcarás o pé a serpente. Você tem que pisar na cabeça da serpente. A promessa é que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Não conviva com a iniquidade, não conviva com a morte, não conviva com uma ameaça, não conviva com um ser que quer te matar. Expulse ele da sua vida. No início,
Amém. No início, você vai ter a impressão, pode ter a impressão que você está falando com a parede. Não tem essa impressão. Faça na sua casa. Chame o seu marido. Quando você propuser fazer isso no coração, pode ser que haja uma confusão, uma briga entre vocês. Não discutam. Se acalmem. Vão para dentro de casa. Vai na porta da entrada da casa de vocês. E diz: Senhor, essa casa é tua. Eu reclamo aqui o poder do sangue da cruz sobre esses umbrais. Eu abençoo essa casa. Essa casa é território do Espírito Santo. Diga isso. Eu expulso daqui todo espírito imundo alojado que eu não estou vendo. Eu queimo em nome de Jesus toda a obra das trevas que está enterrada no quintal da minha casa. Eu desfaço todo o trabalho de macumbaria e feitiçaria que foi feito aqui nessa casa. Eu consagro essa casa ao Senhor. Vá no quarto do seu filho. Senhor, dá ordem aos teus anjos para que guardem o meu filho, que eles sonhem os sonhos do Senhor. Eu repreendo toda ameaça, pessoas malignas que querem tocar nele, que querem roubar ele, que querem sequestrar o coração dele. O teu filho é adolescente, comece a dizer para Deus: quem é a tua nora? Comece a dizer para Deus: quem é o teu genro? Diga para Deus: Deus, eu abençoo os pais do homem que vai casar com a minha filha. Eu abençoo as mães, os pais e as mães da mulher que vai casar com meu filho. Um dia essa menina vai casar com o teu filho e com a tua filha. E você tem que dizer para eles, diga no mundo espiritual, lance uma flecha no mundo espiritual, alcance o teu futuro. Diga no mundo espiritual que essa menina, esse rapaz que vão entrar para a tua família vão ser filhos teus, que não vão levar teus filhos embora, que vão dar netos para vocês benditos, que servirão ao Senhor no altar. Profetiza isso. Você tem que aprender a pisar, a destruir, a aniquilar as intenções de morte do diabo. Pisarás, você vai pisar o leão e a cobra, aquele leão que anda ao derredor buscando a quem possa devorar. Amar e invocar o nome do Senhor é atrair a salvação e o livramento de Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu nasci no início na minha infância, eu fui criado na igreja católica. E havia uma freira muito boazinha, chamava Irmã Irma, muito velhinha, que ela me conduziu no catecismo. E antes da primeira comunhão, ela dizia para mim assim: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. O seguinte, você nunca fala: ai meu Jesus, ai meu Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. E eu tinha acreditado nisso até que eu fui ler a Escritura. Tomar o nome de Deus em vão é atrair responsabilidades a Deus que não são de Deus. Você pode chamar o nome do Senhor à vontade. O nome do Senhor tem que estar nos teus lábios. Continuamente você deve invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor traz salvação. O nome do Senhor traz cura. O nome do Senhor traz autoridade. O nome do Senhor traz vida eterna. Aquele que invocar o nome do Senhor, é isso que esse texto está dizendo. A promessa de proteção não é para todo mundo. Tem gente que está encontrando e tentando encontrar em salvação em outras entidades. Não vai encontrar, pois há um só Deus e um só Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meu alto retiro, aos que me amam e me conhecem pelo meu nome, Deus leva até onde Ele está, nas alturas. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Quando você conhece o nome sobre todo nome, quando você reconhece que Jesus é Deus e se fez carne e habitou entre nós, Ele pega você lá do fundo do poço, lá do meio da lama, e leva você para um lugar onde você não é atingido, não é atacado.
É lá que Deus te leva. Porque conhece meu nome, eu o livrarei. E para encerrar, Deus me ouve e me enche de fartura de dias. As orações afetam o reino dos céus e são ouvidas por Deus, que responde a elas. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Deus fala. Deus não é surdo. Deus ouve. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, maravilhosas que tu não sabes. Olha para mim, querido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Que aprenda a bater na porta. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que insiste com Deus. Há um dever de orar. Você não ora porque você quer, você ora porque você deve orar. Tem gente que só ora quando está no sufoco. Tem gente que se desgasta demais. Aprenda uma coisa: quando você trabalha, mas quando você ora, Deus é que trabalha. Traga Deus para as suas lutas. Traga Deus para as suas incompetências. Traga Deus para as suas guerras perdidas. Traga Deus para os seus sonhos mortos. Ele ressuscita sonhos. Traga Deus para as suas desesperanças. Ore, ore. Gente, eu prego numa igreja lá de Curitiba, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Agora eu estou até um pouco afastado, mas eu vou pregar numa igreja, num culto de segunda-feira, que é o culto de folga pastoral. Eu falei para ele, eu não aguento mais, eu estou trabalhando muito, eu não quero mais vir, mas ele, pastor, vem, o povo reúne para ouvir a palavra de Deus. E tem um pastor lá, que ajuda no momento de oração. Gente, ele ora de um jeito, que um dia, ele é tão desanimado, mas tão desanimado, que ele falou para mim assim, eu vou orar para você. Eu falei, não, obrigado, não quero que você ore não. Quero não. Ele não tem fé. Ele não consegue entrar num lugar de fé. Querido, quando você orar, ora com fé. Eu falei aqui, Deus é galardoador daqueles que o creem nele e buscam ele. Gente, eu oro como se já estivesse aqui. Eu oro com uma vontade. Quando eu oro por você, eu profetizo, você vai engravidar. Eu estou vendo já o teu bucho cheio de um bebê lindo. Você tem que entender isso. Você tem que entender que quando você clama a Deus, você está honrando a Deus. Você está dizendo para Deus, Deus, eu sei que você faz maravilhas. O milagre é uma intervenção clara de Deus nesse mundo natural. Olhe para mim. O milagre, ele não cai do céu. Ele vem do céu, mas ele não cai do céu. O milagre é provocado. Você precisa provocar o milagre. A mulher cirofenícia, grega, cananeia, deixa uma filha endemoniada em casa. E ela está orando, ela está falando com Jesus. Jesus, a minha filha, o meu problema. Eu saí de casa, eu vim aqui no culto, mas eu deixei um problema em casa. Aí os discípulos despedem ela. A própria igreja não quer mais que ela venha. Você já viu o pequeno grupo? Você vai lá, reúne, aí tem aquela irmãzinha que chega, eu quero que ore pelo meu problema. Aí você ora. Aí na semana seguinte, ela vem com o mesmo problema e você ora. E na terceira semana ela fala do problema e o pequeno grupo ora. E na quarta semana ela vem e fala do mesmo problema e o PG ora. E na quinta semana o PG já ora para ela não vir mais. Essa moça insistente, ela fez uma coisa que ninguém fez. A Bíblia diz que Deus, que é Pai das luzes, escute isso, nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus não se arrepende.
Os discípulos dizem, despede ela. Jesus não responde. Quando responde, diz, eu não vou te dar. Não é lícito dar aos cães o pão dos filhos. Isso não é para o teu bico. Você está pedindo. Você não é crente. Você não é mulher judia. Você não é mulher da promessa. Eu não vou te dar. Você não vai ganhar. Deus diz para ela, não vou te dar. Gente, eu vou dar um abraço nessa mulher quando eu chegar no céu. Cadê a Ciro Fenícia que eu vou dar um aleluia nela? Vou dar um abraço aleluiado. E ela fala, gente, essa mulher fez Deus mudar de ideia. Você consegue entender isso? Deus disse não. E depois disse, tá bom, então eu vou deixar. Até os cães comem do que sobra. Eu não estou usurpando nada do filho. Mas eu preciso só de um grão, de uma migalha. Isso é o suficiente para minha filha ser curada. Sabe por que que Deus responde a oração? Sabe por quê? Porque o homem, ele entra num lugar de ousadia. Ele entra no trono do rei. E quando ele se aproxima do trono do rei, ele sabe que aquele rei é bom e concede o que lhe pede. Largue o que te distrai. Televisão distrai muita gente. Internet distrai muita gente. Tem algumas amizades que distraem muita gente. Querido, vai orar. Vai orar, Deus vai te responder. Ele me ouve e Ele é o meu Salvador, e verei a sua salvação, e lhe mostrarei a minha salvação, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para quem é a salvação, gente? Para perdido. A salvação não é para santo. Hoje eu conversei com uma mocinha, estava por aqui uma senhora, está há 10 anos na igreja e não foi batizada ainda. E eu fico me questionando por que a pessoa não é batizada. Eu não sei o que passa no coração da pessoa. Talvez ela imagine assim, não, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu deixar aqui esse meu temperamento explosivo, eu vou ser batizado. Não, não é isso não, gente. Não é nada disso não. Deus conhece as nossas loucuras. Deus conhece os nossos pecados, e foi por isso mesmo que Ele veio. Para buscar e salvar pecador. Agora, se você não é pecador, aí você não precisa ser batizado. Mas como eu estou falando para a gente aqui, não estou falando para anjo, a salvação é um presente de Deus. Você só não vai receber se você não quiser receber. Tem uma porta no reino de Deus, chama Jesus. Ele quer fazer uma aliança com você. Vamos orar. Vamos entrar num lugar de proteção de Deus. Fique em pé. Vou chamar o ministério de louvor aqui.